Três sintomas que confundem muito pessoas que sofrem com ansiedade ou mesmo pessoas passando por um período muito grande de estresse. Nós vamos falar sobre esses três sintomas hoje, especialmente o último é o que mais me mandam pergunta, especialmente quando eu abro as caixinhas do Instagram. Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a doutora Ana Luísa Aguiar, sou médica psiquiatra e convido você a ficar aqui nesse vídeo até o final e fazer parte dessa grande comunidade aqui de saúde mental, clicando aí no botão vermelho, inscrevendo-se e ativando o sino das notificações. O primeiro sintoma é dor no estômago. Dor no estômago acontece muito em pacientes que estão passando por um processo de inflamação da parede do estômago, mais conhecido como gastrite. Mas em quadros de ansiedade, a pessoa pode apresentar dor no estômago. E eu já falei em um vídeo aqui sobre a relação entre, por exemplo, refluxo e ansiedade. Se você não assistiu esse vídeo, o Bruno vai deixar aqui no card para você ver depois, porque lá eu explico um pouco mais sobre a produção aumentada de ácido clorídrico no estômago, que acontece nesses períodos de maior estresse e ansiedade. Mas a pessoa pode não somente aumentar a produção de ácido e apresentar refluxo, como também ter dor. E muitas vezes a pessoa começa a tomar medicamento para dor no estômago e apresentar também de fato uma gastrite, porém decorrente de um quadro de ansiedade. E aí a gente tem que pensar o que veio primeiro. Existe a parte simbólica, né, dos sintomas físicos em quadros emocionais, que é o que de fato significa eu estar com uma dificuldade estomacal passando por um período de muita ansiedade. A parte simbólica é qual é a minha grande dificuldade de digerir no momento. O que de fato eu estou passando que para mim é muito difícil digerir. E a parte biológica é, sim, a ansiedade aumenta a produção de ácido, pode gerar aumento da inflamação da parede intestinal, ou melhor, da parede estomacal, intestino também está relacionado, né? Mas isso é de outro vídeo, aumentar a inflamação dessa parede e, portanto, gerar dor. E aí confunde muito pessoas que sofrem com ansiedade, porque fica, meu problema é no estômago e por isso eu tô me sentindo mal, ou de fato é do meu quadro. Como eu falo sempre aqui nesse canal, é sobre você inteiro. O seu corpo responde às suas emoções. Então, se você sofre com um quadro de ansiedade, tem sintomas gástricos, é claro que precisa avaliar os sintomas gástricos, mas não significa que começou ali. Pode ter começado aqui e aí repercutindo aí em seu estômago. Segundo sintoma que confunde muito e faz a pessoa achar que está passando muito mal no sentido de algo muito grave é formigamento. Formigamento não só na cabeça, porque muita gente pode sentir formigamento na cabeça. Eu fiz um vídeo aqui só sobre esse sintoma. E o formigamento também pode ser no corpo. Braços, pernas, a pessoa pode sentir um desconforto, né? Sabe aquela sensação de quando você dorme sobre o braço e quando você acorda sai formigando tudo e como se ele fosse adquirindo vida de novo? Essa sensação em vários locais do corpo, sem nenhuma relação com ter passado por um período de compressão da região, né? E aí a pessoa sente e começa a achar que ela está apresentando um AVC, que ela está com um problema neurológico grave, que ela precisa ir correndo ao pronto-socorro. Isso é a confusão que acontece. E não é culpa da pessoa, né? A principal questão em um quadro desse é a preocupação com sintomas físicos e, de fato, passar por uma situação mais grave do que ela possa imaginar. Não é culpa de quem confunde, tá? E esse vídeo é para te esclarecer que pode acontecer e esses três que eu tô falando agora são os que mais confundem as pessoas. Esse formigamento acontece especialmente em situações em que a pessoa está ali
em estresse agudo, né, em uma situação aguda de ansiedade, né, de apreensão e de medo, ela aumenta cortisol, o hormônio de estresse, adrenalina corporal, e isso altera a passagem do sangue nos vasos. E quando a adrenalina passa, ela faz uma constrição no vaso. É como se a luz do vaso fosse assim e quando ela passasse, ela fizesse assim. Quando eu falo luz, é a parte que passa o sangue, né? Imagina uma mangueira em que quando ela tá assim, ela tem uma vazão de água. Quando você coloca o dedo para aumentar a força, né? Você diminui essa luz e aumenta a velocidade que passa a água. É a mesma coisa que acontece nessa analogia, só que pensando nos vasos sanguíneos. Quando a adrenalina passa, ela faz isso. E aí, quando ela faz isso, pode gerar sensação de formigamento na passagem, né, desse sangue pelos vasos e, consequentemente, você sente esse desconforto nesse processo aí de passagem por todas as regiões corporais, porque ela passa pelo corpo inteiro. Isso não é incomum. Eu vejo muitas pessoas ficam desesperadas, né? Porque acreditam que estão passando por algo muito mais grave. É óbvio que a gente está falando aqui de algo que já se excluiu possibilidade de ser outra coisa e que faz com que a pessoa fique o tempo todo indo ao médico preocupado com esse sintoma. Mas isso ocorre enquanto o quadro não foi compensado ainda. O que é ser compensado? É ser equilibrado, é tratado e o sintoma ir embora, tá? E vai embora, tá bom? E o terceiro último sintoma que confunde muito e leva muitas pessoas ao pronto-socorro para fazer eletrocardiograma, para fazer avaliação cardíaca, é a dor no peito. E dor no peito muitas vezes associada a outro sintoma, que até seria o quarto desse vídeo, mas como as perguntas estão sempre relacionadas, né, um com o outro, eu resolvi colocar como 3, que é a palpitação. Coração acelerado. Tem um vídeo aqui sobre palpitação que eu expliquei mais tempo sobre ele. Se você quiser assistir depois também, vai estar aqui no card que o Bruno vai colocar para você assistir depois, inclusive falando sobre prolapso de válvula mitral e a relação com pânico. Se você tem isso, não deixa de assistir esse vídeo, tá? Então, a dor no peito, ela é muito comum. E muito comum porque ela está relacionada à contração da musculatura da região torácica em estados ansiosos e em estados de angústia. E a pessoa sente dor no peito de uma forma muito intensa e ela tem certeza que ela está sofrendo de um quadro cardíaco. É óbvio que quando eu falo que confunde, é porque a gente está falando que simula um quadro cardíaco. E a gente tem que excluir sempre causa cardíaca e outras causas de dor no peito, como, por exemplo, o refluxo. Refluxo pode gerar uma dor no peito intensa que parece que a pessoa está apresentando uma angina, né? Vai infartar, parece sim. E por isso as coisas estão sempre relacionadas. Nosso primeiro sintoma aqui foi gástrico. A pessoa pode ter as duas coisas e aí começa a confundir, por isso que de fato tem que tratar tudo. E aí essa dor no peito pode fazer com que a pessoa tenha absoluta certeza de que ela está tendo um colapso cardíaco, está apresentando um colapso cardíaco e vai diversas vezes ao pronto-socorro, especialmente porque frequentemente está associada àquelas acelerações, às extrasístoles, né? Ou às palpitações. Às vezes a pessoa sente assim, faz assim, para, né? Daqui do nada e fez isso. Isso acontece quando o quadro de ansiedade não está compensado, não está tratado, e aí isso acontece diversas vezes. É muito incômodo, né, gente? Porque a pessoa já acha que vai ter uma coisa grave daqui a alguns minutos. E não podemos negar que, especialmente em quadros de ansiedade generalizada, por exemplo, agorafobia, né, que pode vir separado do transtorno de pânico e o próprio transtorno de pânico, a pessoa tem medo de ter alguma crise ou
às vezes, passar mal com outro sintoma que pode levá-la ao pronto-socorro, que pode fazer com que ela não tenha socorro, né? E ela fica o tempo todo atenta e hiperalerta a qualquer sintoma físico. E é aí que gera a angústia e a confusão sobre o que é o que. Mas eu quero lhe dizer o seguinte: quando você sabe que sofre com um quadro de ansiedade, e a proposta desse canal é explicar para você todos os sintomas que podem ocorrer, e você já fez uma avaliação clínica, excluiu essas possibilidades, o trabalho precisa ser em cima da sua terapia, do seu tratamento, das outras propostas que eu coloco aqui no canal, né, que não tem a ver nem com a terapia e nem com o tratamento medicamentoso, que podem ajudar você. E você se ajudar, no sentido de se perguntar qual a evidência de que esse sintoma agora é grave, se diversas vezes ele aconteceu e de fato não foi. Qual a evidência que eu tenho de que agora eu vou colapsar, se na verdade eu já fiz exames e já me esclareceram sobre isso? E é claro que exige um trabalho, né? Um treinamento. E um treinamento, porque o que eu estou falando aqui não é dizendo que é fácil dizer isso para você, mas você pode começar a se fazer essa pergunta para começar o seu treino para acalmar você quando estiver sentindo qualquer coisa dessa natureza. E não posso deixar de dizer que tudo tem que ser avaliado para o que a gente chama de diagnóstico diferencial, que é olhar o que pode ser além da ansiedade, para a gente não colocar tudo direcionado para ela, para esse sintoma, para esses quadros, e esquecer de outras coisas. Isso também é muito importante, certo? Se você acha que esse vídeo ajudou você, esclareceu você e vai ajudar outras pessoas, clica aqui no curtir, compartilhe esse vídeo, inscreva-se nesse canal, dá uma olhada nos vídeos que eu falei durante esse vídeo aqui, né, sobre formigamento, coração acelerado e refluxo e ansiedade, e eu aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá!